بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسول الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ المجمع البحرين أو أمضي حقبا وقال النبي صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواه وتمنى على الله وقال ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة أمر أكبر من الدجال أو كما قال عليه الصلاة والسلام. Respeitados irmãos e irmãs no Islã, são favores de Allah subhanahu wa ta'ala fazer-nos pertencer a uma de Nabi sallallahu alaihi wasallam, onde fomos concedido o din na totalidade. O din, como nós sabemos, é completo, e o guia que nós temos é o Corão, que Nabi sallallahu alaihi wasallam durante toda a sua vida foi explicando ao Ummah de forma a orientar o Ummah a tornarem-se bem-sucedidos até o encontro com Allah subhanahu wa ta'ala. E nós sabemos que o Corão mencionou incidentes do passado que foram vividos antes do tempo de Nabi sallallahu alaihi wasallam, dos profetas passados, do Ummah passados. E no Corão também houve menção dos acontecimentos que iam acontecer durante o Ummah de Nabi sallallahu alaihi wasallam e aquilo que iria acontecer na vida do Qabr, no Akhirat, aquilo que ninguém de nós ainda presenciou. Então o Corão é completo e o din de Nabi sallallahu alaihi wasallam também é completo ao explicar todos esses pormenores que aconteceram, estão a acontecer ou irão acontecer durante as nossas vidas. Então, nesse contexto, Nabi sallallahu alaihi wasallam também explicou que antes do Qiyamat iriam acontecer eventos, iriam acontecer incidentes que iriam marcar a proximidade do Qiyamat, do fim do mundo, como nós podemos dizer. E Nabi sallallahu alaihi wasallam dividiu em duas categorias. São os Saghair, acontecimentos pequenos que começaram a existir desde o nascimento de Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aquele também foi considerado como um dos acontecimentos que iam determinar o fim do mundo, a aproximação do Qiyamat, desde o nascimento de Nabi sallallahu alaihi wasallam. E muitas outras coisas que Nabi sallallahu alaihi wasallam disse que o Ummah iria viver dessa forma, iria acontecer aquilo no Ummah, a desobediência dos pais, a música iria tornar-se algo muito popular, muito generalizado, etc, etc. São acontecimentos pequenos que, se nós formos a contar e refletir, praticamente quase todos desses acontecimentos já aconteceram. E outra categoria que Nabi sallallahu alaihi wasallam explicou são os Kabair, que acontecimentos ou eventos grandes que irão acontecer antes do Qiyamat. E nesses acontecimentos nós já ouvimos desde pequenos, até nossas crianças também nas madrasas, elas aprendem que temos eventos de pôr do sol, do nascimento do sol, do sentido contrário, da saída daquela criatura que irá falar com as pessoas, etc. Mas dentro desses todos os acontecimentos, o maior de todos, prezados irmãos, é o aparecimento do Dajjal. Nós já sabemos, já ouvimos várias vezes Dajjal. Esse nome nós já sabemos, já ouvimos, e aqui o objetivo não é focar completamente no Dajjal, mas é para nós entendermos o tempo que nós estamos a viver, que embora que o Dajjal ainda não tenha aparentado, mas as coisas que levam ao Dajjal, os acontecimentos que indicam a sua saída, prezados irmãos, já estão a acontecer e nós estamos a presenciar esses momentos. Dajjal, prezados irmãos, Nabi sallallahu alaihi wasallam declarou sendo o pior dos eventos que aconteceu no Ummah, ou irá acontecer no Ummah, que desde a criação de Adam alaihi salam até o Qiyamat, a pior das coisas que irá acontecer será o Dajjal. Ulama explicam porquê. Não é que Dajjal irá destruir as nossas vidas por completo, nós iremos ficar sem casa, sem familiares, sem vida. Isso também pode acontecer com qualquer outra calamidade,
mas o Dajjal, o objetivo da saída dele é estragar o imã da pessoa, é tirar o imã da pessoa, que o crente, ele deixa de ser um mu'min e ele perde a vida como um descrente, estará completamente perdido. Então, por isso que os ulama explicam que Nabi sallallahu alaihi wasallam explicou que será o pior fitna a acontecer no Ummat, a saída do Dajjal. E Nabi sallallahu alaihi wasallam também, hadiths muito longos, explicou como será a aparência dele, onde ele irá sair, para onde ele irá dirigir-se, etc. Mas, resumidamente, um aspecto que Nabi sallallahu alaihi wasallam falou que, olha, se ele sair enquanto eu estiver presente, eu irei lutar contra ele. Para o Ummat, eu irei defender o Ummat do Dajjal. Mas Nabi sallallahu alaihi wasallam já não está presente e Dajjal ainda não saiu, mas em frente ele deixou uma orientação. E se eu não estiver presente, então cada um deverá defender-se a si próprio. Cada um deverá defender a si próprio do Dajjal. E sahabas perguntaram quanto tempo ele irá permanecer conosco. Esse fitna irá durar quanto tempo? Nabi sallallahu alaihi wasallam disse 40 dias. Mas um dia será como um ano. Segundo dia será como um mês. Terceiro dia será como uma semana. E os restantes dos dias serão dias normais. Então, durante aquele tempo inteiro, uma estará nesse fitna. Agora, nós ouvimos também que hoje, principalmente dia de Jum'a, uma das ações ligadas ao dia de Jum'a é a leitura do Surah Kahf. Alguns sabem, alguns lêem, outros não lêem, mas já ouviram que o Surah Kahf, aquela pessoa que for recitar o Surah Kahf nas sextas-feiras, estará protegida contra o fitna de Dajjal. Já ouvimos isso? Se não ouvimos, então estamos a aprender hoje que aquela pessoa que lê o Surah Kahf, que está no 15º juz, então ele fica protegido do fitna de Dajjal. Se Dajjal vir a sair, enquanto a pessoa estiver viva, ele estará protegido daquele fitna. Agora, os ulamás põem uma questão, que no surat inteiro não há menção de Dajjal. No Surah Kahf, de princípio até fim, se formos a ler, mesmo nas traduções, mesmo nos tafsir, não há nenhuma menção de Dajjal. Mas a especialidade que Nabi sallallahu alaihi wasallam deu a esse surah é que aquele que for a ler estará protegido contra o Dajjal. Então tinha um grande alim, Sheikh Abul Hassan Ali Nadwi rahmatullahi alayhi. Ele dizia que eu aprendi esse surah com minha avó. Ela me ensinava desde pequeno que você tem que decorar esse surah e todas as sextas-feiras você tem que ler esse surah, irá proteger a si contra Dajjal. Então aquilo criou uma vontade em aprender o surah e tentar entender a ligação que esse surah tem com Dajjal. Então eu comecei a investigar, procurar saber com outros ulamás, e nisso eu fiquei a saber que existia um dos alunos de Shah Allama Anwar Shah Kashmiri rahmatullahi alayhi, que ele escreveu um livro, um risala, onde mencionou cada aya do Surah Kahf, qual é a ligação que tinha com Dajjal. E ulamás forçaram nisso também para criar a ligação, porque não existe. Nabi sallallahu alaihi wasallam não deixou dúvidas para nós. Aquilo que Nabi sallallahu alaihi wasallam disse é verdade, cabe ao nosso conhecimento nós criarmos a ligação e entendermos aquilo. Porém, o surah tem uma ligação muito grande com Dajjal. E nesse surah não há menção de Dajjal, mas há menção de incidentes que aconteceram nos tempos passados. Existem 3 ou 4 incidentes. Um de nós já ouvimos também, que era um incidente das pessoas, daqueles jovens que albergaram-se na cave para protegerem-se contra a tirania do rei. Aquele é um dos incidentes grandes mencionados no surah. Outro incidente mencionado no surah é acerca do rei Dhul Qarnayn e Ya'juj Ma'juj, como é que ele criou a barreira de proteção para as pessoas contra essa tribo. E um incidente grande também mencionado nesse surah, o que nós iremos fazer a menção hoje resumidamente, é o incidente de Musa alayhi salam com Khidr alayhi salam. Esse é um incidente mencionado nas últimas 2 páginas do 15º juz e a primeira página do 16º juz. Para resumir, Musa alayhi salam certa vez esteve a fazer um bayan, um khutma para as suas pessoas. Então alguém perguntou a ele que, Musa, existe alguém com maior conhecimento na face da terra do que... Quem é a pessoa com maior conhecimento na terra, no momento?
Musa alayhi salam, sendo o profeta de Allah, e ele estava certo na resposta que ele deu. Ele disse: sou eu, e eu tenho o maior conhecimento das pessoas no momento. Então Allah subhanahu wa ta'ala testou Musa alayhi salam naquilo, porque Musa alayhi salam deveria primeiramente falar Allahu a'lam, Allah subhanahu wa ta'ala é aquele que tem maior conhecimento, e dentre as pessoas sou eu. Então Allah subhanahu wa ta'ala aqui está a testar Musa alayhi salam, e Allah enviou um wahi para Musa alayhi salam, que Musa, você não é o que tem maior conhecimento, tem um servo meu que você irá encontrar nesse lugar onde há junção de dois mares, você vai ter com ele tem conhecimento que você não possui. Musa alayhi salam, sendo Nabi de Allah, ganhou aquela vontade, que não, eu devo ir encontrar com esse servo de Allah, eu quero aprender dele aquilo que eu não tenho. E ele foi encontrar-se com Khidr alayhi salam. Existiu um incidente nesse momento em que ele perdeu o caminho, depois voltou a encontrar, etc. Mas não vamos chegar naquilo. Então Musa alayhi salam chegou perto de Khidr alayhi salam. Ele perguntou a ele: olha, eu estou a procurar essa uma pessoa que Allah subhanahu wa ta'ala disse que eu iria encontrar aqui. Então Khidr alayhi salam disse: não, essa pessoa sou eu. Então Musa alayhi salam disse: olha, eu quero aprender de si aquilo que eu não sei. Allah subhanahu wa ta'ala disse: você tem maior conhecimento, então eu quero aprender consigo. Então Khidr alayhi salam disse: oh Musa, você não vai conseguir. Você não vai conseguir aprender aquilo que eu tenho. Você não tem aquela capacidade para entender o conhecimento que eu tenho. Musa alayhi salam insistiu, disse que não. Você tenta ensinar a mim, eu vou ser paciente, eu vou aprender isso. Então, Khidr alayhi salam pôs uma condição: você vê o que está a acontecer, mas você não pode fazer pergunta a esse respeito. Você vai ver coisas acontecerem, você não faz pergunta: por que isso está a acontecer, ou por que você fez isso? Essa era a condição de Khidr alayhi salam com Musa alayhi salam. Agora, Khidr alayhi salam, prezados irmãos, quem é Khidr? Ulamás têm várias opiniões acerca de Khidr. Um grupo de ulamás chega a dizer que Khidr é uma mistura de humano com malaika também. Ele não é 100% humano, não é 100% malaika, anjos, mas ele é uma mistura que Allah subhanahu wa ta'ala fez. Outros dizem que Khidr alayhi salam está vivo até hoje. Outros dizem que Khidr alayhi salam já não está entre nós. Existem várias opiniões, não está certo quem Khidr alayhi salam é realmente. Mas um aspecto dele é que ele vivia com pessoas, mas ele não comia. Uma qualidade dele, ele não se alimentava. Ele vivia como qualquer um de nós, mas ele não comia. Vem até Imam Ahmad ibn Hanbal, rahmatullahi alayhi, quando ele estava aí para Hajj, ele encontrou alguém no caminho e ele disse: olha, eu irei acompanhar vocês para fazer o Hajj. Então Imam Ahmad ibn Hanbal, ele dizia que sempre que nós parávamos para descansar, ele também parava conosco, mas quando era a altura de alimentar, ele não comia. A altura de refeições, ele não comia. Nós comíamos sozinho, ele ficava separado. Então eu desconfio que aquele seja Khidr. Outros dizem que Khidr alayhi salam até esteve presente quando Nabi sallallahu alayhi wa sallam faleceu. Que depois de Nabi sallallahu alayhi wa sallam falecer, Ali radiallahu anhu disse para alguém que aquela pessoa que estava presente, ele é Khidr. Outros dizem que Khidr ainda vai vir na altura de Dajjal também. Ele é considerado o maior mártir desse ummah. Ele irá confrontar o Dajjal frente a frente, e Dajjal irá eliminar ele. Então, naquele momento, o Khidr alayhi salam também estará vivo. Então, existem várias opiniões. Então, para continuarmos, Khidr alayhi salam tinha o conhecimento que Musa alayhi salam não tinha. Então, Musa alayhi salam aceitou: vamos nessa viagem, vamos em frente. Eles chegaram no oceano, eles precisavam de atravessar a margem. Eles não tinham nenhum bens para pagar algum barco para transportar eles para outra margem. Então passou um barco daí, eles reconheceram Khidr alayhi salam como um santo, e eles falaram que não, vamos dar boleia a eles, sem cobrar nada. Então Musa alayhi salam e Khidr alayhi salam entraram no barco deles de graça. Eles disseram que nós vamos levar vocês até o vosso destino, vocês não pagam nada. Então eram pessoas boas que facilitaram para eles. Mas agora Musa alayhi salam de repente está a ver que Khidr alayhi salam fez um buraco naquele barco. Fazer buraco no barco, prezados irmãos, nós estamos a condenar aquele barco e a água vai entrar e está a estragar o barco. Musa alayhi salam, a natureza de Musa alayhi salam, ele não era uma pessoa que conseguia conter-se. Então ele falou que: oh Khidr, o que é que você fez?
pessoas boas que deram boleia a nós, aceitaram a nós sem cobrar nada, você está a estragar o barco deles? Khidr alayhi salam disse: Musa, condição já acabou. Eu falei que você vai ver coisas acontecer, você não pode perguntar. Musa alayhi salam disse que tá bom, desculpa, foi um erro de natureza, eu esqueci que eu tinha feito esse pacto consigo. Khidr alayhi salam deu segunda oportunidade. Então fez um buraco no barco. Agora os ulama explicam que aquele buraco aparentemente criou um defeito no barco, mas a água não estava a entrar dentro do barco. Até eles chegam a dizer que aquilo ficou tipo um vidro. Fez um buraco que nem se fosse um vidro, que as pessoas conseguiam ver a água, mas a água não estava a entrar dentro do barco. E ele fez esse buraco de uma forma que ninguém se percebeu. Então Musa alayhi salam naquele momento também não percebeu, e ele disse: olha, esses fizeram um favor para nós e você agora está criar esse problema para eles. Então Khidr alayhi salam disse ao Musa: você deixa, você não vai perceber. Em frente no sura, no fim desse incidente, Khidr alayhi salam está a explicar por que ele fez isso. Por que ele fez isso? Agora, estes acontecimentos que aconteceram com Musa alayhi salam e Khidr alayhi salam são lições para o ummat hoje, que nos tempos que nós estamos a enfrentar, que poderão salvar o nosso imã nos fitnas de Dajjal. Então, naquele momento existia um rei daquelas zonas que ele começou uma guerra com o rei vizinho. E ele fez um anúncio que todos os barcos que estiverem bem, que não precisam de nenhuma reparação, devem ser usados de imediato nessa guerra. Mas aquele barco que tem algum defeito, que precisa de alguma reparação, esse barco não vai ser usado. Mandem um barco para manutenção, mas não vai ser usado para guerra. Então, aparentemente, Khidr alayhi salam criou uma déficit naquele barco, mas aquela déficit protegeu aquelas pessoas daquele barco, do barco ser usado na guerra e, eventualmente, do barco ser destruído. Era barco de pessoas que eram trabalhadores, pessoas que viviam através daquele barco. Então, se fosse destruído, todas aquelas pessoas iriam estar em grandes dificuldades. Então, Khidr alayhi salam protegeu aquelas pessoas com o conhecimento de Allah subhanahu wa ta'ala, porque ele tinha o conhecimento ladunni, que Allah é que dava o conhecimento diretamente a Khidr alayhi salam. Ele protegeu aquelas pessoas. Musa alayhi salam naquele momento não percebeu, ele perguntou porquê. Então, os ulama's aqui tiram uma grande lição para nós, que aparentemente as coisas que hoje, coisas de din, prezados irmãos, não têm valor. Se formos a ver os masjids, as madrasas, são coisas muito simples na aparência, que pessoas consideram como coisas muito pequenas, muito simples. A pessoa vai numa madrasa, por exemplo, não vamos comparar uma madrasa com uma universidade. Ninguém vai comparar. Madrasa é uma coisa pequena, às vezes janelas partidas, às vezes nem tem ventoinha para criança, nem tem tapete como deve ser para sentar, paredes sem pintura. Aparentemente tem uma deficiência, mas essas deficiências vão salvar as pessoas nos tempos de fitna de Dajjal, como aquele barco também foi protegido daquele incidente, daquela guerra que aconteceu. Porque todos aqueles barcos que estavam bons, que tinham todas as condições, que estavam de melhor formas equipadas, eles logo foram usados para aquela guerra. Então, coisas de din aparentemente não tem muita capacidade, não é uma coisa muito bonita, muito luxuosa, e nós como muçulmanos também aceitamos isso, que é para um masjid, toda hora os molanas, a direção tem que estar a pedir contribuições para o masjid continuar a andar, as madrasas também é do mesmo contexto, os jamaats saem de formas simples, tudo o que tem a ver com din são coisas aparentemente muito insignificantes, muito pequenas. Mas Allah subhanahu wa ta'ala deu grande força nisso para fazer a pessoa atravessar naquele tempo de dificuldade de Dajjal. E a segunda lição que se tira, que eram pessoas boas que estavam no barco. Eram pessoas boas. Então, muitas vezes nós pensamos que por que coisas erradas acontecem para as pessoas boas? Uma pessoa pode dizer, eu vivia uma vida sem din, estive muito bem. Mudei minha vida, fiquei mais religioso, comecei a enfrentar muitas dificuldades com minha barba, com meu vestuário, no meu local de trabalho,
em vários outros aspectos. Então, prezados irmãos, Allah subhanahu wa ta'ala tem o maior conhecimento de tudo. Allah é que sabe o que, Allah é que planeou para nós. Nosso conhecimento é muito limitado. Nesse incidente, o conhecimento de Musa alayhi salam, sendo profeta de Allah, também era limitado. Então, é uma reflexão para o ummah, que muitas vezes nós podemos não perceber porque que as coisas estão a acontecer de uma forma. Aparentemente, nós estamos a ver que o ummah está a sofrer. Tudo aquilo que tem a ver com a religião de Islã está a ser atacada. Ninguém quer ver muçulmano vestir como muçulmano, ninguém quer ver muçulmano viver como muçulmano. Então, muçulmanos estão a ser atacados de todas as formas. Mas isso não quer dizer que muçulmanos estão errados, prezados irmãos. Allah subhanahu wa ta'ala sabe o que está a acontecer. Allah subhanahu wa ta'ala planeou isso da melhor forma possível. Então, nosso trabalho é continuar em frente, não parar. Não podemos ficar com um pé para trás, que por que está a acontecer comigo? Ou por que está a acontecer com muçulmanos, prezados irmãos? Allah não quer isso, essa pergunta de nós, por quê? Nós devemos confiar em Allah subhanahu wa ta'ala e continuar em frente. Segundo, depois disso, eles continuaram, Khidr alayhi salam e Musa alayhi salam encontraram com uma criança inocente, não tinha atingido a puberdade. Então, Khidr alayhi salam, com ordem de Allah, matou aquela criança. Musa alayhi salam ficou admirado. Uma criança inocente não fez mal para ninguém, por que você matou? Musa alayhi salam, segunda vez fez, por quê? Khidr alayhi salam apontou para Musa, Musa, segunda vez. O Musa alayhi salam pediu desculpas e disse que agora você dá-me uma última oportunidade. Se eu falhar depois dessa última oportunidade, você vai ter o caminho e eu vou o meu caminho. Khidr alayhi salam aceitou. Em frente a Khidr alayhi salam, depois está a explicar por que ele fez isso. Ele disse que aquela era a única criança dos pais. E Allah subhanahu wa ta'ala sabia que se aquela criança tivesse que crescer, ele seria uma pessoa muito errada, ao ponto de ele desviar os pais também, tirar os pais da religião e fazer os pais caírem na perdição devido ao amor da criança. E aquele casal só estava destinado a ter uma única criança por cada vez. Então Allah destinou que seria o fim daquela criança e em troca Allah deu uma criança melhor para eles. Mais tarde Allah fez nascer uma criança que guiou os pais também e toda aquela tribo para a Hidayat e Din de Allah subhanahu wa ta'ala. Então esse foi o segundo incidente que aconteceu, que Khidr alayhi salam tirou vida a uma criança, mas por detrás disso estava a sabedoria de Allah subhanahu wa ta'ala, que essa criança Allah trocou por uma melhor em frente, que seria o meio de hidayah de toda aquela geração. E muitas vezes hoje, prezados irmãos, nós enfrentamos dificuldades na vida. Às vezes perdemos alguma coisa, algum familiar, algum bem. Não ficar, prezados irmãos, na depressão, não ficarmos perdidos, que Allah subhanahu wa ta'ala, por que fez isso? Está no conhecimento de Allah subhanahu wa ta'ala, Allah destinou assim. Nosso trabalho é aguentar em frente. Nós não sabemos o que vai acontecer. Nós nem sabemos daqui a alguns momentos o que vai acontecer na nossa vida. Como é que podemos entender o que vai acontecer no futuro? Então tudo está no conhecimento de Allah subhanahu wa ta'ala. Allah sabe o que é melhor para nós. E por fim, o último incidente que aconteceu, que eles entraram numa vila, numa localidade, e eles estavam cansados. Musa alayhi salam estava com fome. Eles eram viajantes, eles não tinham possibilidade, eles pediram alguma alimentação das pessoas da localidade, que olha, nós estamos cansados, somos viajantes, queremos descansar, queremos comer, vocês ajudam a nós? Eles negaram, disseram que nós não vamos ajudar vocês, nós não queremos saber de vocês. Musa alayhi salam ficou muito nervoso, o sangue de Musa alayhi salam era muito quente. Então Musa alayhi salam ficou chateado e eles estavam a sair da localidade. Quando Khidr alayhi salam viu uma parede que estava para cair, uma parede quase inclinada, que a qualquer momento podia desabar-se, então Khidr alayhi salam, ele endireitou a parede, pôs a parede no lugar. Musa alayhi salam não conseguiu conter-se, ele estava zangado com aquela pessoa e ele disse: Khidr, você era para ajudar eles, pelo menos você cobrava eles. Falava a eles: dá algum pagamento para nós vamos arranjar essa vossa parede.
e com aquele dinheiro nós podíamos comer alguma coisa, podíamos ficar bem. Eles se não ajudaram a nós, por que você ajudou eles de graça? Então aquela foi a terceira vez que Musa alayhi salam perguntou ao Khidr alayhi salam. E naquele momento o Khidr disse ao Musa: acabou, agora você vai no teu caminho, eu vou no meu caminho, porque você não cumpriu com aquilo que nós havíamos combinado. Então Musa alayhi salam disse: tá bom, ele aceitou que ele errou. Então Khidr alayhi salam naquele momento ele explicou aqueles incidentes, que o barco, porque que eu fiz o buraco, porque que eu matei a criança, e aqui está a explicar porque que eu endireitei a parede. Ele está a dizer que por baixo daquela parede tinha um tesouro. Aquele tesouro era para umas crianças daquela localidade, mas eles ainda eram muito pequenos para poderem usufruir daquele tesouro. Então Allah subhanahu wa ta'ala ordenou que endireitasse aquela parede, e quando chegasse a altura certa, aquela parede iria cair, e eles, quando tiverem na idade de aproveitarem-se daquele tesouro, automaticamente eles iriam tomar conta daquele tesouro. Então aqui a lição que é tirada, que o ummat no momento, prezados irmãos, são como aquela criança, aquelas crianças. Tem o tesouro do ummat que está a esperar, mas as paredes ainda estão de pé, que Allah subhanahu wa ta'ala ainda está a fazer aquela proteção do din através das paredes. Como é que podemos entender isso? Nós, mashallah, estamos a cumprir o din onde? Dentro de paredes. Estamos aqui no masjid, estamos cercados dentro de 4 paredes. Nossas crianças vão aprender o din onde? Na madrasa, que também está cercado entre 4 paredes. As pessoas que estão ligadas a khanqa, a dhikr, também vão nos masjid, nos agrupamentos de majlis, que também está a ser feito entre 4 paredes. Então essas 4 paredes estão a preparar o ummat, que o din está a ser preparado ainda dentro de 4 paredes. O ummat ainda não está pronto para conseguir levar o din para fora dessas 4 paredes, como aquelas crianças ainda não estiveram prontas para levar e usufruir aquele seu tesouro. Se, por exemplo, hoje ou amanhã, ou até durante esse ano, tivesse que vir Imam Mahdi e ele tivesse que falar junto aos muçulmanos para defrontar o Dajjal, para lutar contra o Dajjal, será que os muçulmanos de hoje, prezados irmãos, estariam prontos para aceitar, para enfrentar aquele fitna que iria acabar com o din? Hoje nós, prezados irmãos, não conseguimos derrotar a nós mesmos para deixar a cama para vir para o salat. O ummat ainda não está pronto. O ummat ainda tem a sua fraqueza, mas ainda está a se preparar. Masjids estão a aumentar, madrasas, crianças estão a vir dia e noite para preparar esse ummat. Naquele momento que for feita a chamada, que o ummat agora tem que enfrentar com tudo o que eles têm, tem que defender o din de Allah subhanahu wa ta'ala, então naquele momento essas paredes vão cair e o ummat vai completamente entrar e confrontar e defender o seu din. Então, prezados irmãos, o objetivo daqui era isso, que nós temos que estar preparados. Nós estamos a viver tempos de grande fitna e fasad, tempos que estão a afastar a nós do din de Allah subhanahu wa ta'ala. Nós, como muçulmanos, devemos proteger o que é nosso din, porque há de chegar tempo em que esse nosso din vai ser a coisa mais perseguida, que não há de querer nossos bens, não vão querer nada que nós temos a não ser o nosso imã. Se nós defendermos nosso imã, Allah irá testar a nós, vamos passar por algumas dificuldades, mas no fim seremos bem-sucedidos. Mas se nós escolhermos o conforto do dunya, nós iremos ficar completamente perdidos nisso. Então, o tópico é muito vasto acerca de Dajjal, não era esse o objetivo. O meu objetivo era tirar algumas lições da Sura Kahf que nós conseguimos implementar dentro dos nossos tempos. É uma sura muito importante, prezados irmãos, os ulamás dizem que nós devemos recitar, e nos tempos que estamos a passar, eles até dizem, recitem todos os dias também a sura, que as pessoas estarão protegidas das dificuldades e fitnas que estão a acontecer no Ummah. Wa akhiru da'wana, alhamdulillahi rabbil alamin.